sem dizer uma palavra, será que as pessoas percebem o seu preparo? Aliás, como você se preparou para estar aqui? Se você teve que gravar um vídeo, no que é que você baseou as suas escolhas para aparecer diante da tela? Geralmente, profissionais se preocupam com o conteúdo, que vão detalhar nas suas participações, mas pouco com a informação que vai ser passada pela sua imagem pessoal. Por exemplo, digamos que você vai para um congresso mundial na área de biotecnologia em saúde, e você é uma pessoa super aberta, expansiva, uma pessoa calorosa, digamos assim. Mas nas fotos, no vídeo, você aparece sempre com um terno escuro, com um semblante sério. Será que as pessoas vão fazer a associação de uma pessoa acessível, receptiva, inovadora? Imagem é percepção. O que a sua está dizendo? Você imagina como que se dá a transmissão, a construção da imagem de uma marca profissional de alguém da área de nanotecnologia ou bioengenharia? Não subestime a sua imagem em um evento, seja ele presencial ou digital. Até porque essa é a primeira via com a qual as pessoas vão ter contato com você. Antes que você fale alguma coisa ou as pessoas leiam as suas qualificações. Com essa, eu dou as boas-vindas ao curso Gestão de Carreira em Nano e Bio, desenvolvendo a sua marca pessoal. E o tópico de hoje é Dress to Nano Impress. Esse termo também é uma referência ao nosso universo e contempla a minha história na nanotecnologia, as conexões que eu fiz com pesquisadores na área de bioimpressão. E o objetivo é fornecer para você dados sobre como reconhecer a importância do vestuário adequado, uma vez que isso interfere na sua carreira. Apresentar os códigos que precisam ser ajustados para uma imagem alinhada. Entender a diferença nos trajes com base nos estilos profissionais e compreender as diretrizes para você orientar a sua estratégia de imagem pessoal. E o que eu vou abordar segue algumas premissas, como, por exemplo, a de que imagem é um ativo de nanocomunicação. Sim, daquilo que você deseja transmitir, que tem relação com quem você é, e com o objetivo que você quer atingir. Quando você une esses pontos de personalidade, intenção, adequação, você tem uma estratégia de projeção visual da sua marca pessoal e profissionais com retornos positivos para a sua carreira. Alinhar a sua imagem resulta em coerência. Eu venho falando disso desde o nosso primeiro encontro. E como resultado, as pessoas percebem você como um profissional mais preparado, relevante, confiam mais no seu trabalho. Lembra? Quando quem você é está alinhado com o que você expressa, é exatamente o que as pessoas percebem. E o oposto também é verdadeiro. Bom, muito prazer. Eu sou Carla Costa, me posicionar. Eu sou pesquisadora em criatividade biotecnológica e eu oriento profissionais com pós-graduação, pesquisadores, cientistas, professores, a posicionarem as suas marcas pessoais e carreiras, a gerarem coerência entre a sua competência técnica e aquilo que comunica, no comportamento, na postura, na imagem, tanto físico quanto digitalmente.
E como que eu despertei para esse tema? Bom, eu percebi que existe uma forma instantânea de transmitir a personalidade e o seu diferencial, além do currículo, daquilo que as pessoas investem muito, os profissionais que se destacam investem muito, que é a imagem. E dessa observação, eu percebi a necessidade de coordenar também a definição de valores intangíveis da marca por meio do estilo de quem porta essa marca. Além das orientações do tipo, a sua imagem deve representar você, e aí eu ficava, tá, mas eu vejo pessoas imitando outras, o jeito de vestir de outras pessoas, e eu disse, não, eu preciso descobrir como fazer isso para evitar que as minhas clientes caiam nessa cilada, eu também caí nessa, e percebi que eu precisava me aprofundar. Então, eu fui atraída em 2019 pelas inovações em biotecnologia e aí eu permaneci. Comecei a participar de eventos, de cursos, de livros, tudo era meio relacionado ao universo de moda, de imagem, de estilo. Eu aprendi a coordenar a mensagem das peças com o desejo de imagem, com as situações profissionais, com a essência, com os cargos das minhas clientes. Comecei a ler muito também conteúdos relacionados a essa área. Você consegue ver por aqui? Sim. Mas ainda assim eu vi que eu precisava explorar mais, para saber como vestir todas essas mensagens no corpo de cada uma das minhas clientes. Então, eu fui estudar sobre proporções corporais, sobre elementos e princípios de design, e aí sim eu cheguei ao nível de personalização que eu buscava entregar. Então, tem sido uma busca contínua de qualificação para isso, e agora de conexões também com colegas consultoras de imagem. O meu reconhecimento, o meu agradecimento especial à Raquel Jordan, que é quem tem me conduzido nesse caminho. E eu sempre chego, faço todos os cursos da Raquel, e aí eu digo para as meninas, olha, eu não sou da área de vocês, eu sou uma pesquisadora, mas saibam que o que eu estou aprendendo aqui vai ser utilizado, vai ser útil para ordenar a imagem desses profissionais, dos quais eu faço parte. Então, essa se tornou, assim, uma das minhas linhas de pesquisa e atuação dentro do personal branding. E o que eu comecei a perceber nisso tudo foi que existe uma falta de correspondência. Essa falta de correspondência é entre o preparo e a apresentação visual. Falta essa apontada em levantamentos com meus clientes, com a audiência, com a observação em campo, nesses eventos que eu vou, como o São Paulo Fashion Week Day, que eu participei aqui na minha cidade. E dependendo do visual, que eu via, inclusive nas imagens do visual, quando eu falo visual também estou falando de postura aqui, eu via que as pessoas elas atingiam públicos diferentes e objetivos profissionais diferentes. Só que essa falta de conhecimento dos profissionais com pós-graduação em relação aos códigos que regem a percepção de credibilidade de preparo técnico, ela permeia o nosso meio. E como resultado disso, eu vejo muito a relação entre o que eu chamo de crise de identidade híbrida. Ou seja, nós saímos do ensino médio, nós vamos para a universidade e entramos no mundo profissional sem fazer a transição dos códigos, dos estilos, usando o que tem a ver com o estilo anterior no próximo. Aquilo que é aceitável em um nível anterior não é correspondente ao próximo, na maioria das vezes.
E isso piora quando você vem para as redes sociais. Aí é que, em muitos casos, há total ausência dessa correspondência entre currículo, imagem e posicionamento. Tudo isso se acentua. Para você ter uma ideia, a Associação Nacional de Faculdades e Empregadores entrevistou 457 recrutadores que estavam ali, entrevistavam recém-formados, e foi levantado um percentual de 92% de que eles acreditavam que a aparência geral dos candidatos influenciam na sua opinião sobre aquele candidato. Então, sim, você aprender sobre dress code profissional é um diferencial. E aí eu queria trazer aqui a teoria 73855, que é um tanto incompreendida, e esses números, eles representam muito mais o peso relativo atribuído às três grandes áreas da comunicação, que é o conteúdo nas palavras, o tom de voz e a linguagem corporal. Ou seja, quando não há um alinhamento, porque o ideal é que todas essas áreas estejam alinhadas, mas quando não há um alinhamento, a nossa tendência é acreditar muito mais no que está sendo comunicado visualmente ou audivelmente. Exemplo, uma cliente jovem com uma pesquisa super robusta, mas que trouxe para mim o seguinte: Carla, as pessoas acham que eu sou imatura. E aí, analisando a postura, analisando o tom de voz, analisando o visual, nós chegamos à conclusão de que, muito provavelmente, esse feedback não tem a ver com idade, mas com os sinais que ela estava emitindo. Então, eu vos apresento a solução Dress to Nano Impress, que é essa correspondência entre mensagem e personalidade para você vestir a sua competência, e você vai ver aqui a sutileza que é. Por isso, esse termo nano está sendo utilizado também. A partir de agora, nós vamos seguir nos aprofundando no percurso para uma imagem que corrobora com a percepção de credibilidade da sua marca pessoal e profissional, ok? Como que você causa uma melhor impressão, a melhor impressão possível, e isso é fundamental quando você vai procurar um emprego, quando você vai apresentar a sua pesquisa, quando você vai representar a sua startup. Mesmo que a gente pense que as nossas habilidades, que a nossa competência é o que nos proporciona a contratação, o fechamento da venda, a aceitação da nossa ideia, o investimento na nossa aparência conta e muito. As primeiras impressões são formadas entre 3 e 7 segundos ao se conhecer alguém. E nós vamos fazendo conjecturas, é involuntário quase, né? É inevitável. Por quê? Nós queremos saber se aquela outra pessoa é confiável. Então, a gente começa a criar na nossa mente, fazendo inferências. Onde será que essa pessoa trabalha? Qual cargo que ela ocupa? Qual é o nível cultural ou de sucesso dessa pessoa? Você permite, quando você tem esses alinhamentos, você permite que diante de você a pessoa possa focar nas suas habilidades, não no ruído de imagem, não nas suas roupas, não no desalinhamento na sua aparência. Então, a maneira como você se apresenta ao mundo pode abrir portas, pode promover realizações no âmbito pessoal e profissional. Por isso é útil você se vestir para o trabalho que você deseja, se vestir de acordo com o cargo, com o nível hierárquico, e é isso que nós vamos fazer, ok? Então, para começar, eu trouxe uma pesquisa especialmente criada para cá, para o evento, e eu queria começar também perguntando a você que mensagem
que você gostaria que o seu visual transmitisse? Aquilo que você comunica através da forma que você se apresenta. Não é o que você diz, ok? É o que você quer que os outros interpretem de você através do que você veste e mostra, tá? O que que você quer comunicar a partir da sua apresentação visual? A combinação roupa, cabelo, maquiagem, acessório, enfim. Que mensagem você transmite hoje? Uma coisa é o que você deseja, mas qual é mesmo a mensagem que você transmite hoje? Lá no primeiro dia, a gente fez uma pesquisa sobre como que as pessoas percebem você. E aí, no exemplo da imaturidade, aquela cliente, ela pode usar recursos, e foi isso que eu trouxe para ela, recursos de roupa, de cor, de acessório, de postura, na segurança com a qual ela transmite o que sabe, no tom de voz. Tudo isso precisa ser coordenado. Mas você pode estar pensando, Carla, mas eu passo o dia de jaleco. Como é que eu vou conseguir aplicar isso? E aí eu já digo para você, fica tranquilo, fica tranquila, tá? Porque embora as roupas transmitam mais do que mensagens, elas transmitam sensações e elas provoquem reações nas pessoas, imagem não é só roupa, ok? Pensa o seguinte, a imagem como esse primeiro contato, ok? E aí mesmo que você esteja de jaleco, existem outros elementos ali presentes na sua imagem que comunicam e muito. Observe o seguinte, o que que a imagem dessa pessoa transmite para você? Talvez cansaço, talvez essa pessoa está indisposta. E agora? Você percebe que não é só a barba, ok? Problema algum usar barba, desde que você cuide. Inclusive, os homens podem reforçar, enfatizar atributos de força ou mesmo suavidade através do design das suas barbas. Mas observa aí o sorriso, o semblante, como está diferente, como está mais descansado. Imagina que você é um recrutador ou que você vai fechar uma parceria com esse pesquisador. Que você está assistindo uma apresentação, uma aula desse professor. Percebe como a sensação é diferente, a comunicação é diferente? Então, entenda que é possível você reforçar os atributos visuais da sua marca pessoal de outras formas, tá? Cobrindo os pontos de atenção. Quais são eles? Unhas, o seu perfume, para quem está ali no presencial, enquanto nós não temos os dispositivos, as interfaces que nos permitem sentir o cheiro através da tela. Os cabelos, a higiene bucal, mesmo no digital, porque aparece, tá, gente? Então, postura, a expressão facial, como que tá toda essa nanocomunicação? As atitudes, elas devem expressar a sua preocupação com o seu trabalho. E a aparência é um dos componentes. Então, a atitude com a qual você trata a sua postura profissional, ela deve expressar uma polidez, ela deve expressar uma aparência saudável, ok? Isso não diz respeito a, nossa, características físicas, um filtro, não. É você, com você mesmo, tratando aquilo que você tem como veículo para emitir uma mensagem. Então, se você cuida, por exemplo, dos seus slides, se você cuida do tratamento dos seus dados, pense em como você vai tratar essa imagem que vai apresentar esses dados. E quais são os benefícios de você ter a sua estratégia Dress to Nano Impress? Você consegue influenciar positivamente no primeiro contato. Depois leiam sobre o efeito halo, quando, por uma característica, nós começamos a meio que
julgar o outro, todos os outros eventos, tudo que vem depois, a partir daquela primeira impressão. A indústria dos alimentos, da propaganda, utiliza muito isso. Então, você tem um produto com uma embalagem meio, não está favorecendo muito, e você tem uma outra que está com um design super arrojado, coerente com a mensagem da marca e com o produto em si. Então, o público recebe melhor esse que está mais correspondente. Então, você consegue influenciar, elevar a percepção da sua área, do seu setor, no estabelecimento, por exemplo, da imagem de professores visitantes, na valorização da carreira acadêmica e da ciência que nós queremos pela sociedade, de parcerias com órgãos no exterior, na receptividade de empresas, startups atuando na sua área, na biotecnologia, na nano, na bioengenharia, ok? Então, sabendo que a sua imagem deve estar atrelada positivamente à solução que você oferece, seja a sua aula, o seu projeto de pesquisa, a sua técnica, o seu diagnóstico, o produto biotecnológico, etc. Pensa em um ciclo da nanoimpressão. Quando você tem uma boa aparência, você transmite autoconfiança, essa autoconfiança melhora o seu desempenho, que vai projetar uma imagem positiva e melhorar os seus relacionamentos. E o ciclo segue. Boa aparência, autoconfiança, melhora o seu desempenho, projeta uma imagem positiva, melhora os seus relacionamentos e os seus resultados com a sua carreira. E quando você projeta uma imagem positiva, você tem mais chances de subir na carreira ou de conquistar a atenção para que você possa falar, para que as pessoas ouçam o que você tem a dizer, porque você pode até falar, mas não significa que as pessoas vão prestar atenção, que as pessoas vão levar em consideração aquilo. Muitas vezes, sim, infelizmente pela embalagem. Então, quais são os códigos visuais? Os códigos visuais, vou voltar aqui para não dar spoiler, mas os códigos visuais eu quero que você pense agora, porque eu vou trazer alguns testes para você fazer. Mas pensa no seguinte, eles comunicam formalidade ou informalidade, certo? E aí, parêntese, o mais preocupante, pasme você, nem é o formal, tá? Nem é a formalidade. As pessoas até sabem, claro, poderiam fazer melhor. Com as informações que você vai receber aqui, você vai conseguir fazer melhor. Mas o problema, acredite, está no informal, no hoje em dia. Em como que você transmite profissionalismo usando os códigos de informalidade. Porque sem saber fazer, sem saber se mover nessa informalidade, a inadequação costuma se revelar, ok? Então vamos lá agora, testando os seus conhecimentos. Qual sobreposição transmite mais formalidade? Tempo. O pessoal aqui dos bastidores tem tempo para marcar? Não tem. Não vai aparecer aqui. Mas diga lá. Observa o corte da peça, o caimento, tá? Observa como que tá, qual é a cor. E vamos à resposta. Quando você tem linhas retas, uma cor fria, mais fechada, uma alfaiataria, você transmite, você comunica mais formalidade. Por outro lado, quando você tem aí linhas curvas, observa aqui, ó, linhas curvas no final da peça. Uma cor quente, uma malha, você não comunica mais informalidade. E nessa composição, qual transmite mais formalidade? Observa novamente o corte, o caimento, a camisa está para dentro de uma delas, tem um cinto. Por mais que você veja assim, nossa, mas tá bem similar essas camisas, mas observe se tem, se não tem, tem cinto, não tem, como é que tá. No caso aqui, não temos cinto. Mas nós temos uma camisa
que está com a manga até o punho, a outra está dobrada. Observa também a estrutura desse colarinho, dessa peça, dessa camisa azul claro. Observa a composição, não é? A textura, o tecido da calça, tudo isso conta. Então, todos esses elementos, quando você soma tudo isso, você tem, essa imagem aqui está mais formal, essa aqui está mais informal, ok? Nesse caso, os dois estão usando um jeans, só que perceba que as peças têm um caimento diferente. Observe que um está usando cinto, camisa para dentro, ok? A estrutura dessas peças é diferente. E aí, quando a gente vai caminhando aqui na escala de formalidade, as camisas mais lisas ou quanto mais finas forem as linhas da camisa, mais formal ela vai ser. Quando você tem um fundo de camisa, no caso da masculina, mais escuro, você transmite também mais formalidade, ok? Caimento, o que é isso? Observe aí, rapazes, por favor, atentem para o caimento das suas peças. Então, se você quer transmitir uma imagem coerente e alinhada, preste atenção nesses detalhes. Falei para vocês, são sutilezas. Então, olha como essa peça aqui desse lado, ela sobrando. Tá sobrando pano, tá sobrando muito, tá sobrando em todo canto, tá sobrando peça aí. Do outro lado, nós temos peças ajustadas ao corpo de quem está portando aquelas peças. Carla, mas tem corpos diferentes. Uhum. Por isso que eu fui estudar os corpos, né, gente? Por isso que eu fui estudar como que faz para o caimento acontecer legal, como que a gente ajusta, onde, quais são as medidas que nós levamos em consideração. Isso tudo a gente trabalha numa estratégia personalizada, ok? Mas isso aqui é em linhas gerais. Observa aqui o comprimento das peças, isso é importantíssimo, isso transmite zelo, polidez. Então, uma calça que termina na altura correta, não tem pano sobrando, não está fazendo onda nenhuma. No caso aqui do paletó, né? Então, onde que deve terminar? Observa aqui a altura, na articulação, tá? Esse primeiro ossinho aqui, ó, a articulação do polegar, certo? Então, rapazes, onde que deve terminar esse paletó? Observe esse dedinho aqui, a sua articulação deve parar aí, nem acima, nem abaixo, ok? Mulheres, moças, a altura do decote, isso importa muito. E aí estamos falando de contexto profissional, ok? Não estamos falando do traje social, da balada, não. Estamos falando aqui do contexto profissional. Observa sempre a altura da linha das axilas, que aí não tem erro, ok? Se passou disso, dê o seu jeito. Use um recurso para fechar mais esse colo, ok? Para você não pecar na sua imagem, na sua adequação nesse código. E aí vamos testar mais os seus conhecimentos. Eu falei anteriormente sobre a cor, né? Que as cores mais fechadas, que as cores mais profundas, que um fundo mais escuro da peça, ele transmite mais formalidade. Mas nós precisamos observar outros elementos. Tecido, formato, o caimento. Então, observa que essa peça mais clara, ela está mais formal do que essa outra com cinto, certo? É um tecido mais suave, mais fino. Quanto mais fino o tecido, a tendência, dependendo dos elementos coordenados, é que isso transmita mais formalidade, ok? E também esse decote aí não está adequado, não. Vamos lá. Fundo mais escuro, qual que vai ser a mais formal?
Então, aí você já vai pensando, poxa, preciso ir para uma situação que vai requerer que eu esteja mais formal. Qual que você escolheria? A de fundo escuro, ok? Calça jeans, isso é um tema à parte polêmico, tá? Tem espaço para calça jeans, sim, no ambiente profissional, em situações profissionais, mas você vai ver onde, como e quando, tá? Mas, em linhas gerais, o que que é o recomendado dentro dos códigos? É que você evite essas lavagens, e principalmente essas que tem o que a gente carinhosamente apelida aqui no meio das consultoras de imagem e estilo, de calça com linhas de gato, bigodes de gato, tá? Forma essas linhas todas na lavagem da peça, isso não fica legal, isso é muita informação, principalmente se você estiver diante de uma plateia, se você estiver apresentando um trabalho, tá? Isso tira totalmente o foco, da atenção do que você está falando. E aí, se a gente for pensar numa escala de formalidade, como que a gente vai situando todos esses elementos? Então, quanto mais formal, né, esse mais alto, nós temos aí a presença de cores mais fechadas, peças num tom mais vivo ou sem estampas. Então, todos esses elementos, claro, como eu falei para você, isso precisa ser coordenado, não é uma informação só de cor, não é uma informação só de tecido. Tudo isso precisa estar coordenado para fazer sentido e trazer a informação que você quer, okay? Para a sua situação, para a sua área, para o seu espaço. E aí você já pensou que talvez os elementos adequados à sua imagem, à sua mensagem, área, situação, público e personalidade podem ser outros? Dependendo da sua área, por exemplo, o preto não vai ser adequado. Não existe aquilo, né, como eu, pelo menos, foi assim, não sei você. Mas quando chega no mundo profissional, vai apresentar o trabalho, pega aqui um blazer preto que funciona, vai dar certo, é isso mesmo, e vai. Tá? Então, é preciso ir um pouquinho mais além dessa informação, certo? Então, elementos, eles podem reforçar, neutralizar ou contradizer completamente uma mensagem. Observa aqui, essa tá até parecida, né? Só que ela tá com uma peça ali por baixo de algodão que tem uma estampa, assim, um desenho. Então, ela trouxe ali a mensagem e a personalidade dela, mas ela ainda assim ela está vestida de uma forma mais formal do que se ela estivesse só com a camiseta. E existem motivos para se fazer isso e situações. Então, em linhas gerais também, como que você transmite formalidade e poder, né, dependendo da sua área, isso vai ser requerido, mas de uma maneira mais acessível e casual, com cores claras, mais suaves, com tecidos mais fluidos, com texturas mais maleáveis, linhas curvas, arredondadas, estampas, com um contraste mais baixo. Não sei se dá para você perceber, mas o fundo aqui dessa peça é um azul claro, assim, mas tem contraste com as linhas. Quando você quer transmitir, sim, formalidade e poder, mas de uma forma mais distante. Quando você quer criar um distanciamento para algumas áreas, para alguns cargos, essa comunicação ela é requerida. Então, pelo uso de cores escuras, intensas, mais frias, tecidos mais rígidos, encorpados, sem textura, ok? E aí nós chegamos aqui. Como que nós vamos coordenar todos esses códigos com a adequação? É por meio dos 4 estilos profissionais, ok? Então, nós temos formal tradicional, novo formal ou formal contemporâneo, o casual profissional e o esporte profissional ou casual. Então, vamos passar por cada um deles agora e você vai tomando nota, se identificando também. Então, como que é o ambiente desse estilo formal? Como que é o ambiente, como que é a imagem
desses profissionais que fazem parte desse estilo. Então, órgãos de governo, cargos de diretoria, de presidência, agências de fomento são um exemplo disso. Quais são as mensagens que esse estilo transmite? Bom, esse estilo, ele transmite profissionalismo, claro, mas também muita competência, consistência, confiança, credibilidade, autoridade, solidez. São mensagens que são requeridas nesses cargos, nessas áreas, nesses ambientes. E são usados em quais situações? Então, sempre que o profissional ele estiver representando a empresa, o órgão, em viagens, em eventos nacionais, internacionais, na liderança de encontros, por exemplo, seminários, conferências, reuniões formais, se você está de palestrante, de apresentador de um evento, ou se você está em uma reunião importante com a diretoria, com a presidência, ou se você está visitando um cliente que usa esse estilo formal. Quais são as peças desse estilo? Então, se recomenda peças mais discretas, mais sóbrias, preferencialmente sempre de alfaiataria, tecidos mais firmes, mais rígidos. As linhas são retas para trazer essa precisão que a área requer, ok? Então, pouco detalhe, pouco enfeite, tudo bem formal. Se você pensar assim, como que é uma pessoa bem formal, bem tradicional, é esse estilo, ok? E aí, como que é o novo formal? Como que é o formal contemporâneo? Ainda traz essa formalidade, mas a gente vai ver que aqui tem algumas coisas diferentes. Okay? Como que é o ambiente, como que é a imagem desses profissionais? Faça aí a correlação com o seu ambiente de trabalho, como que é. Quais são as áreas? Então, multinacionais, área de terapia gênica, nanotecnologia, indústria cosmética, farmacêutica, de materiais avançados, empresas com clientes corporativos, nano e biomedicina. Que aí essas mensagens, que mensagens que trazem nesse estilo? Então, traz uma mensagem também de profissionalismo, claro, mas traz uma competência, uma organização, também uma receptividade, uma confiabilidade, certo? Então, você vê aí que tem umas áreas que requerem esse olhar mais de cuidado, de atenção voltada para a saúde. Não, atenção, por exemplo, com o público na área da saúde, porque em alguns casos, em alguns cargos, você vai precisar acrescentar alguns elementos de informalidade para se tornar mais acessível, ok? Então, na área da saúde, a coordenação desses elementos ela é mais cuidadosa nesse sentido. Então, quais são os elementos, né? Quais são as situações que a gente usa esse estilo na liderança de reuniões, na visita a clientes, que adotam guarda-roupa menos informal, apresentações de workshops, de encontros em geral, apresentações internas do seu grupo, da sua empresa. E as peças são ainda itens que cabem no ambiente formal, tem blazer, tem paletó, mas eles são combinados com elementos que transmitem mais contemporaneidade. É como se fosse o estilo formal, mas mais atual, certo? Mais contemporâneo do nosso tempo aqui, ok? Então, inclusive, rapazes, as gravatas, se você for para um evento, enfim, for participar de uma reunião, você pode trazer padronagens mais modernas, você pode brincar um pouco aqui e trazer algumas padronagens mais sutis, certo? Como que é agora o casual profissional? Como que é esse ambiente? Como que é a aparência desses profissionais desse estilo? Bom, as áreas são da saúde, certo? Algumas especialidades. A bioengenharia, agronomia, biologia, veterinária, laboratórios de biotech, de bioimpressão, empresas menos formais, certo? A mensagem também, claro, de profissionalismo, ainda carrega uma certa formalidade para transmitir essa imagem de competência, de acessibilidade, de cooperação, mas também essa flexibilidade, certo? Então,
são áreas onde você tem mais contato com o outro, onde você coopera mais, certo? São mais consultivas. Então, para quem trabalha em empresas menos formais, como universidades, enfim, os laboratórios em multinacionais, então várias empresas também adotam a sexta-feira casual, e essa pode ser uma aposta certa para você. E nas situações em que você utiliza, são de reuniões de trabalho, de projetos, de treinamentos, reuniões internas, enfim, como que são essas peças? O que que a gente usa? Como que a gente coordena? É basicamente como eu estou aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas tem muita textura aqui na minha peça, no meu blazer, certo? Com uma tonalidade mais dentro desses códigos. Então, são calças, saias, vestidos, blusas com corte mais contemporâneo, ainda carregam uma certa elegância, mas sem ter cara engessada. Não tem também camiseta, não tem alcinha, não tem decote, enfim. As estampas são menores, então é tudo mais sutil, mas já traz ali uma atualidade. Uma roupa que você pensar, uma roupa do dia a dia, só que você está arrumada, por exemplo, para encontrar um cliente, para ir para campo, para ir para a rua, para falar com as pessoas, certo? Para validar a sua ideia de negócio. Então, você pode deixar o uso das cores, aqui a gente já vê mais cores, né, cores mais abertas, inclusive, então você pode deixar o uso das cores para a parte de cima e deixar a base neutra para baixo. Então, para os homens também camisa social de manga longa, aqui também já pode usar a manga curta e em alguns ambientes também a camisa polo. E o esportivo profissional? Como que é esse ambiente? Como que é a imagem desses profissionais? Quais são as áreas? Então, áreas de informação, de comunicação, agências de publicidade científica, startups do agro, de alimentos, da área ambiental, cursos de graduação, de pós, escolas. A mensagem que transmite é uma imagem muito informal, muito acessível, descontraída. Isso é requerido nesses ambientes. E também situações onde você utiliza, que são reuniões mais informais de trabalho, trabalho interno, trabalho de campo também, mas você também precisa ter atenção a ocasiões em que o profissional ele precisa estar com menos informalidade. Se você vai encontrar um cliente, por exemplo, é recomendado que você suba um nível. Você vá lá para o casual profissional e não fique aqui no esportivo profissional, certo? Mas, claro, que cliente é esse? Que público é esse? Ok? Vai depender disso também. E também figuras de autoridade, como professores, coordenadores, é requerido que você esteja com algumas peças que te levem para o outro estilo, tá? Do casual. E também muito cuidado com essa informalidade para não parecer que você está indo resolver qualquer coisa menos trabalho, tá? Então, cuidado com esse estilo. Mesmo sendo um código mais informal, as peças, elas são mais esportivas, elas ainda devem ser evitadas, aquelas peças como bermuda, moletom, chinelo, isso, gente, para o ambiente profissional não cabe, tá? É fundamental você mostrar cuidado e zelo com a sua imagem. Então, mesmo sendo um visual mais colorido, mais estampado, o uso do jeans sendo permitido, desconsiderando o bigode de gato, mas observa que a adequação ao público, à situação e à atividade que você vai realizar, ok? Por fim, nós chegamos aqui ao home office, né? Como nano imprimir a sua marca e trazer interessância para as telas. A atenção, nesse caso, ela fica aqui, tá? As peças utilizadas nesse quadrante, sendo esse um importante meio de nanoimpressão ou autoexpressão. Então, você consegue fazer isso por meio de elementos reconhecíveis. Você pode trazer a sua assinatura de estilo dentro desse ambiente, daquilo que faz sentido para você, para a sua área, para o seu público. Então, observe que eu vim com esse anel, com esse bracelete, durante os dias do nosso curso, que hoje eu estou também trazendo outros elementos, que é alguns dos exemplos que eu vou trazer aqui para você. Então,
Nossa, eu só vou aparecer aqui. Eu tô vestida, tá, gente? Da cabeça aos pés, tá? Não deixei nada de fora. Isso Nano comunica para mim que eu estou trabalhando, que eu estou aqui num momento importante. Então, como que você atrai a atenção de uma forma interessante no digital? Então, você traz os seus elementos no cabelo, então, detalhes, é um anel, é uma trança, é um lenço, é um delineado, se você usa piercing, enfim. Claro, tudo de uma maneira sutil, para não sobrar na tela, embora aqui na tela a tendência é que a gente precise fazer um pouquinho mais, exagerar quase um pouco nas nossas expressões, para que você consiga chegar a essa mensagem aí para você, mas observa que são coisas sutis, então é um detalhe aqui na gola, tá? Uma cor do seu óculos para ficar mais interessante. Claro, se isso tiver a ver com você, é um brinco que pesa um pouquinho mais na sua imagem, ok? E aí saiba que é possível você elaborar a nanoimpressão da sua marca pessoal, tá? Com a sua imagem, os seus objetivos, os seus valores profissionais, trazer isso, considerar como que você se reconhece, isso é importante de ser dito, e o que é que você prioriza, o que é que a sua área prioriza, o que é que a sua empresa, a sua instituição prioriza, quais são os valores, é naturalidade, é rigor, é formalidade, como que você transmite os valores para o seu corpo, tá? E aí, nessas horas, eu ter feito balé e teatro também me ajuda, me dão uma certa bagagem. Então, alguém que tem naturalidade como um valor e que tenha um corpo em um formato X, por exemplo, provavelmente vai usar peças com um formato diferente daquela que tem uma outra forma corporal e personalidade. Só que aqui seria um curso, parte, outro momento, quem sabe, ok? Porque eu trouxe aqui realmente assim, em linhas gerais, tudo é muito aprofundado e muito personalizado, certo? Então, vai ser um prazer auxiliar você na sua estratégia, ok? Na sua estratégia de projeção de marca, considerando a sua imagem profissional. Então, você pode entrar em contato comigo para saber mais, ok? Para cada situação, a gente vai trabalhando e construindo essa estratégia juntos. Eu aproveito para agradecer a toda a equipe organizadora, você que participou do evento também. E eu queria encerrar dizendo que vista a sua competência, ok? Ela é fundamental para que as pessoas considerem você, o que você tem a dizer, a sua marca pessoal, ok? Então, vamos continuar conectados aqui no chat e também nas redes sociais. O meu até breve, espero que nós nos encontremos em outros eventos e, quem sabe, para aprofundar mais esses assuntos. Meu muito obrigada.